atitude, que bom saber que você está aí para acompanhar a nossa programação de hoje. Os nossos convidados hoje são muito especiais, é um casal que está aqui conosco, é a Ingrid e o Marcos, sobrenome Mendes, né? Marcos Mendes e Ingrid Mendes. Isso. Sejam bem-vindos ao Vida Muito obrigado. Obrigada. Contem para nós quem é esse casal lindo que está aqui. Começamos por ela, né? Sim. Bom, meu nome é Ingrid, né? Eu sou mãe, voltei a ser estudante de pedagogia, né? Estou no último ano de pedagogia. Eu brinco que atualmente eu sou motorista, psicóloga, pediatra, socorrista. Eu faço muitas coisas. Coisas de mãe, né? Sim. E o Marcos? Então, meu nome é Marcos, sou marido da Ingrid. Somos pais e nosso trabalho hoje é um trabalho pastoral, já há alguns anos na verdade. E lidamos com uma igreja nas casas e é isso, estamos juntos nessa tarefa de cuidar dos nossos filhos, cuidar de algumas tarefas ministeriais, enfim, é isso. Então, pelo que eu vejo, vocês são um casal bem dinâmico, mesmo porque eu gostaria de conhecer e compartilhar com os nossos amigos que estão aí assistindo o programa Vida e Atitude, que vocês têm uma história muito bonita, uma história de vida que eu acredito que pode ser um exemplo para muitas pessoas que estão nos acompanhando hoje. Então vamos começar sabendo, a gente olha para a Ingrid, né, vê além de brilho nos olhos de uma mãe, né, porque toda mãe tem esse brilho assim, né, porque eu também sou mãe, olha só, também estou usando aqui meu colarzinho, né, com as duas filhas, eu vejo que você está usando aí o seu colar e no seu colar tem vários bonequinhos representando cada um filho. É isso mesmo. Isso mesmo. Ingrid, conte para nós quantos bonequinhos você tem aí no seu colar. Bom, se não me engano são 8, se eu não perdi nenhum. 8 é bastante, é? São 8 filhos. São 8 filhos, tá? E por que vocês decidiram ter 8 filhos? Como que é essa história? Porque hoje em dia ter 8 filhos parece bastante até pelo mundo que nós vivemos, sim, né? Pela modernidade e tal. Então, é bem interessante esse número. Bom, eu tinha, né, claro, foi nascendo o primeiro, o segundo, o terceiro, até o terceiro. Eu tenho 3 filhos biológicos e depois nós conhecemos um grupo de irmãos e acabamos adotando 5 irmãozinhos. Então, por isso que o número ficou grande. Uau! Mas todos filhos, né? Sim, são os meus 8 filhos. Como que foi essa história? Porque vocês já tinham 3 filhos biológicos, sim, certo? Como que aconteceu esse desejo, essa oportunidade da adoção, de vocês adotarem mais filhos? Na verdade, assim, quando nós tivemos as 2 meninas em São Paulo, viemos para em Curitiba em 94, nós conversamos sobre a ideia da adoção num determinado momento, mas aí veio o Rafael, em 95, meu ex-caçula, costumo brincar, e essa ideia ficou em algum lugar guardada, até que em 2012 nós estávamos numa madrugada, e eu sempre conto essa história porque na verdade foi onde renasceu esse desejo, né? Nós estávamos estudando de madrugada e eu vi uma foto do Iraque pós-guerra e tinha ali uma criança sentada de frente para o fotógrafo, de costas tem um soldado americano com um rifle na mão e o rosto daquela criança para mim foi um pedido de socorro paternal, não era um socorro de chinelo, de calça, de comida, era um socorro por ter a família de volta e aquilo mexeu muito comigo. Foi uma fotografia que você viu na internet. E dizia assim, até quando vai o sofrimento das crianças iraquianas? É mais ou menos essa frase. E eu fui muito assim tocado por Deus naquela noite. Eu chorei muito, eu não conseguia assim parar de chorar quando eu vi aquela foto. E eu comecei a dizer para Deus: Deus, eu vou para o Iraque. Eu quero ir para o Iraque. Eu quero ser pai dessas crianças. Deve ter uma ONG, uma igreja, alguma coisa. E conhecendo minha esposa, né? Eu sabia que se eu falasse de manhã cedo, nós vamos para o Iraque na hora do almoço, ela juntaria a mala e nós iríamos juntos para lá. Companheiraça. Sempre nessas questões, né? Como a gente já tinha envolvimento ministerial, lidando com crianças, jovens, casais, adolescentes, nós sempre fomos muito ativos, imersos nesse serviço que a igreja
oferece, então aquilo para a gente parecia algo possível diante de Deus, mas aí Deus não nos levou para o Iraque. Eu costumo brincar que Deus trouxe o Iraque para dentro de casa, né? Então aí as histórias foram se sucedendo, vários fatos foram acontecendo até o momento que nós conhecemos as crianças. Uau, que história incrível. Isso era dezembro de 2013. Esse 2013? Não, desculpa, 2012. Ah, 2012. Dezembro de 2012. Tá, e vocês já tinham os 3 filhos, como você falou, Sim, né? sim. A idade dos 3 filhos de vocês, os primeiros 3 filhos? Hoje a Ariane está com 27, a Caroline está com 24, o Rafael com 22. Certo. Aí depois tem 15, a outra 14, 11, 10 e 8. Uau! Agora não peça as datas de aniversário, porque Daí já daí querer exigir demais. tá demais. No próximo bloco eu vou querer saber mais dessa história incrível e emocionante, porque eu já estou me emocionando aqui de ouvir vocês contar. Você que está aí ligadinho, fica comigo, não sai daí, porque a gente já volta para continuar esse bate-papo com vocês. Voltamos com o programa Vida e Atitude. Hoje o nosso bate-papo está muito legal, porque nós estamos aqui com um casal incrível, com uma história incrivelmente linda também, e veio nos falar sobre os seus 8 filhos, sobre adoção. E muito interessante o que vocês falaram aqui, vocês me contam que tinham vontade de ir para o Iraque. Agora, eu quero saber, vocês foram para o Iraque para adotar essas crianças? Não precisou. Não precisou, olha só. Não precisou, foi mais simples. E como que foi esse simples? Por quê? Foi no Brasil mesmo? Foi aqui mesmo no Brasil. Então aí nós conversamos, né, e retomamos então a ideia da adoção e fomos nos informar, né, saber como que era o procedimento, como a gente ia fazer, e aí nós iniciamos todo o processo. E quando nós conhecemos, e aí a nossa ideia, né, era, a gente não tinha um perfil de criança, sabia que nós só sabíamos que não queríamos engrossar a fila de espera, né, de adoção, porque o número é grande de pretendentes, mas o perfil dessas crianças não bate com o que temos hoje no Brasil, prontos para serem adotados. Quando você fala o perfil não bate com o que temos de crianças para serem adotadas, o que você quer dizer com isso? A maioria dos pretendentes espera uma criança de 0 a 3 anos, né? Ou de 0 até aqui em Curitiba a gente estende até 7 anos mais ou menos, e nós não temos essas crianças. Essas crianças, as crianças que estão disponíveis para adoção normalmente são crianças acima de 7, 8 anos, até 17 anos. Né? Então, por isso que o número de pretendentes e o número de crianças, temos muito mais pretendentes
e menos crianças, mas apesar desse número, não conseguimos encontrar pais para esse número de crianças. Então, por isso é que a gente pensou, não, nós queremos crianças que não têm esse perfil. Então, são crianças maiores. E nós estávamos conversando e eu pensei, bom, aí nós estávamos passeando um dia na 15 de novembro e vimos alguns cartazes escritos Os Inadotáveis. E a gente achou que era um filme e fomos mais perto para olhar e eram histórias de crianças. Era assim, mais ou menos, eu tenho tantos anos, eu gosto de brincar disso, eu faço isso, mas eu tenho mais 2 irmãos. Aí outro cartaz, eu sou assim, mas eu sou soro positivo. Então, eles no final concluíam ali com alguma coisa que impedia entrar nesse quadro de crianças desejadas. Certo, eles estavam dentro dos inadotáveis. Sim, E então nós conversamos e nós queremos essas crianças. E aí nós pensamos, bom, até 3 crianças eu dou conta, eu criei 3, então mais 3, tudo bem. E quando conhecemos, e aí nós conhecemos esse grupo de irmãos, a ideia inicial, né, da Vara da Infância era fazer uma adoção compartilhada, que é uma das crianças ou 2 vai para uma família, outra parte vai para outra família, e essas famílias se comprometem de não cortar o vínculo totalmente dessas crianças. Mas quando nós 5, eu, meu marido e os meus 3 filhos conheceram os 5, nós vimos que eles tinham um vínculo familiar muito grande e aí nós decidimos que ou adota os 5 ou não adotava ninguém. Então, aceitamos o desafio, né? Ainda pensamos, meu Deus, acho que não vão liberar, porque o que a gente ganhava na época e hoje também, não ia dar para sustentar todo mundo, mas Deus é um Deus de milagres, então estamos bem até agora. Já estamos no coração de Deus. Uau! E então vocês resolveram adotar essas 5 crianças, irmãos, Sim, todos irmãos. Sim. Meninas, meninos? Sim. São 3 meninas e 2 meninos. Né? São pais diferentes, mas a mãe é a mesma mãe de todos. E vocês então já tinham meninas e meninas? 2 meninas, isso, 2 meninas e 1 menino. Uau! E aí agora a gente ficou com um monte. Continuamos com o maior número de mulher em casa, mas enfim, né? Que nós ganhamos. Essa história, gente. E quais foram os desafios? Porque vocês tinham o desejo, né? Já estava no coração, então quanto à decisão de vocês já era certa. Sim. E os desafios que vocês tiveram para fazer essa adoção? Porque adotar 5 uma vez só, eu acredito que... Pois é, às vezes as pessoas dizem que demora muito para adotar por causa da burocracia. Já esse não foi o nosso desafio, né? Porque como eles não entram nesse perfil de criança, então em 1 ano a gente conseguiu habilitar e trazer as crianças para casa, né? Nesse aspecto não teve... Foi bem tranquilo, muito tranquilo. Foi assim, se a gente fosse pensar nisso, o desafio maior seria a questão mesmo assim da adaptação, uma casa para colocar, para dobrar o tamanho da família. Também houve assim alguns comentários de preocupações. A idade de vocês, mais 5 filhos. Ouvi coisas assim tipo vai atrapalhar o ministério, né? Na verdade Deus estava dizendo que esse é o ministério não nosso, mas é o ministério da igreja, né? Porque a adoção está no coração de Deus. Ele diz que Ele é o pai dos órfãos. Ele coloca isso ao longo de toda a palavra, que os órfãos estão no centro da vontade dele. Né? Então, nós não olhamos isso assim com medo, porque havia muita convicção e sabíamos que Deus estava junto. E Ele foi mostrando a cada passo que Ele estava junto conosco. Então, num determinado momento, houve uma transição ministerial. E no momento ganhávamos oferta, no outro não ganhávamos mais. E dobramos o número de famílias e até agora ninguém deixou de comer, as crianças estão fortinhas, saudáveis, os desafios são muitos na área intelectual e em várias outras questões, algumas demandas que eles trazem. Mas o fato é que quando se derrama amor, se põe amor numa causa, todo o emocional entra no lugar devido. E quando o emocional entra no lugar devido, as coisas começam a funcionar. E a gente vê Deus operando diariamente e é muito aprendizado. Nós temos aprendido muito mais nesses 4 anos sobre relacionamento com Deus do que todos os outros anos
de cristão Todos tem os sido algo estudos. muito profundo, muito objetivo, muito prático. O evangelho está na adoção 100%. É muito impressionante. Sim, sim, eu imagino o desafio, né? Nesse sentido de tantas crianças numa casa, mas também que coisa linda essa gratidão de poder ter essa oportunidade Com certeza, de ter esses 8 filhos. E no próximo bloco, uma pergunta aqui que eu tô curiosa para fazer para vocês, para saber, é como que foi a reação dos outros filhos que vocês já tinham em relação aos outros irmãos que vieram, né? Mas isso daqui a pouquinho pode ser? Sim, Você que está aí com a gente, não sai daí, fica comigo porque a gente já volta. Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Hoje o nosso papo está muito legal, porque o Marcos Mendes e a Ingrid Mendes, eles vieram aqui nos falar sobre um assunto importante, sobre adoção. E a história deles é muito legal, porque eles adotaram vários filhos. Ao todo eles têm 8 crianças, 8 filhos, e 5 deles são adotivos. Olha só que história interessante. Olha, a história de vocês é muito legal. Eu fico aqui pensando, que vocês contaram aqui no começo, que vocês já tinham 3 filhos biológicos quando resolveram, então, decidiram adotar os outros 5 irmãos, certo? Sim. Como que foi a conversa, como que foi a reação com os filhos que vocês já tinham sobre a adoção de mais 5? Então, a reação foi assim, foi interessante quando nós falamos no primeiro encontro com essas crianças, eles estavam juntos. Nós havíamos conversado um pouco sobre isso já anteriormente, mas a reação foi muito excelente, assim, porque inclusive na hora de decidir havia essa possibilidade de separar esses irmãozinhos, e eles disseram, não, ou a gente adota os 5, nós não adotamos ninguém. Então a gente já viu ali no coração deles essa abertura para recebê-los em casa. Enfim, ninguém sabia o que esperava por nós no futuro, né? Mas já havia uma predisposição do coração de entender isso no nosso coração, de aceitarmos, né? Sim, e hoje eles ajudam, então quando o pessoal dizia, vocês estão muito velhos para adotar, vocês já têm idade para ser avós. Eu falei, até realmente eu senti um desgaste físico, mas aí eu tenho os filhos, né? Então quando chega, por exemplo, o Rafael chega em casa, aí começa a lutar com os meninos, e as meninas ficam com a Carol, e aí penteia o cabelo. Então essa parte mais lúdica ficou com a outra parte da equipe, com os nossos filhos grandes também. Então, que coisa linda, parceria boa. Agora, a gente fica pensando, será que pode adotar só quem tem uma condição financeira muito boa ou não?
Acho que não. Acho que não. Não somente, né? Quem tem também pode, quem não tem condição financeira também pode adotar. Com certeza. Muitos pais, principalmente as mães, né, que se preocupam mais, elas dizem assim, eu não quero ter mais filhos, eu não quero, né, nem adotar, porque eu quero dar o melhor para o meu filho. E claro que de vez em quando eu passo algumas coisas na minha cabeça, poxa, eu queria tanto poder dar isso ou aquilo, um caderno com um desenho mais bonitinho, e né, não. Mas uma coisa que eu aprendi, inclusive com Deus, né, o que é o melhor para os nossos filhos? Né? Qual é o padrão que a gente quer manter? Qual o nível que eu quero atingir? Né? Tem tantos pais que se matam de trabalhar para poder dar uma escola de inglês, dar um aparelho celular, dar isso ou aquilo. E eu acho que não é isso que os filhos realmente precisam. Né? O que os filhos precisam é de mãe, de pai, precisam da presença, precisam de tempo de qualidade. Isso não custa tão caro. Legal. Eu costumo dizer, eu li isso, eu acho que, se eu não me engano, é do Augusto Cury, ele fala que os nossos filhos não precisam de coisas ou de dinheiro, eles precisam daquilo que o dinheiro não pode comprar. E isso qualquer pessoa pode dar. Certo. Só depende da disponibilidade do coração para, enfim. Muito bom. Né? O amor aí fala mais alto. Sim. E, porém, a gente sabe que para criar 8 filhos, né, para dar conta de tudo, precisa, né, também de ter recursos, né? E para quem está nos assistindo hoje, de repente sentiu no coração que quer ajudá-los, de repente você que está aí nos acompanhando, está ouvindo essa história, gostou, se emocionou e quer ajudar, de repente você é uma instituição, uma empresa, enfim, uma pessoa comum e quer ajudar de alguma forma esse casal. De que forma vocês podem receber essa ajuda ou ter esse contato com quem está nos vendo e quer ajudar vocês? Qual seria o contato para a pessoa poder, né, falar com vocês, conhecer melhor até a história de vocês? Sim. Eu acho que pode telefonar. Sim, né? qual que é o telefone? Tá, temos o 99905-1648 e o 99917-5320. Né? A gente fica um pouco até constrangido por conta disso, mas enfim, o fato é que as necessidades, né, são muitas. Deus tem sido muito fiel, tem honrado, nós estamos dando conta dessas coisas, não é? Mas enfim, eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? Sim, com certeza. Que bom. Não são grandes coisas, mas o mínimo que se pode fazer de alguma forma são ações adotivas, né, que a gente chama. Ótimo. Muito bom. Gente, que história linda de vocês. Eu estou assim até emocionada porque tantas pessoas precisando ser adotadas. E quando a gente fala em adoção, não é só crianças, né? São crianças, de repente uma pessoa que está morando em situação de rua, de repente uma viúva que precisa de uma ajuda, né? Uma pessoa idosa. Então, são várias formas de adoção que existem. Sim. Isso nos ensina isso. Sim. Não é? Eu queria comentar também que logo que as crianças chegaram, eu me senti naquele primeiro ano muito sozinha. Eu não tinha com quem compartilhar, com quem conversar, e ia dizer para quem que os meus filhos estavam chorando demais, ou estavam fazendo xixi na cama, aquelas coisas de mãe. E nós sentindo essa dificuldade, acabamos, e também sabendo as histórias de devoluções, nós montamos um grupo de apoio a pais que adotam. Então, porque assim como a mãe que tem o bebê, né, biológico, tem o seu período de adaptação e é um período difícil de ajustes, nós sabemos que a adoção, mesmo que tardia, apesar da criança não vir mamando, também existe essa adaptação, essa necessidade. Demandas, né? Então, nós montamos um grupo chamado Recede, que é um grupo que se reúne todas as terças-feiras e às 7 horas da noite, numa clínica cedida ali na Água Verde. E nós trocamos ideias, temos alguns temas que a gente aborda como limites, enfim. Então, nós também queremos deixar o convite para os pais que já adotaram também poder ter mais esse respaldo aí nesse tempo de adaptação e de nova
de uma constituição de uma nova família, né? Muito bom. Então, quem quiser, entre em contato. Você vai ver o nosso WhatsApp aí, nosso número, e você pode ter mais informações sobre esse movimento lindo que vocês têm, que com certeza já está ajudando muita gente, né? Para não se sentirem sós como vocês se sentiram na época. Sim. Para poder ajudar quem precisa aí nesse contexto. Eu quero convidar vocês para a gente ler um devocional. Todo programa a gente lê uma mensagem. E essa mensagem aqui do Pão Diário, ela diz o seguinte, como título: Sem interesse na religião. E fala assim: uma propaganda de uma igreja no rádio me chamou a atenção. Por já ter ouvido sobre o cristianismo, talvez não tenha interesse pela religião. Bom, você pode se surpreender. Jesus também não tinha interesse pela religião. Mas ele apreciava relacionamentos e ensinar-nos a amar uns aos outros. Ela continuou: você pode não gostar de tudo em nossa igreja, mas oferecemos um relacionamento autêntico e estamos aprendendo a amar a Deus e uns aos outros também. Você é bem-vindo para nos visitar, falou a radialista. Esta igreja pode ter exagerado em detalhes sobre Jesus e religião, porque a Bíblia fala da religião pura, lá no livro de Tiago 1, versículo 17, como ações úteis uns aos outros. Mas Jesus teve dificuldades com pessoas religiosas em seus dias. Ele disse que os fariseus, guiados por leis e tradições, não pelo amor ao Senhor, pareciam justos aos homens, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esta passagem nós lemos em Mateus 23, versículo 28. E eles não tinham o amor de Deus em seus corações. E esta outra passagem encontramos em João 5,42. Jesus queria relacionar-se com eles, mas eles não queriam vir a Jesus. Se ser religioso significa seguir um conjunto de regras para parecermos bons, em vez de desfrutar de um relacionamento com o Salvador, Jesus não está interessado. Ele oferece perdão e amor a todos que desejam um relacionamento pessoal com Ele. Que a gente possa guardar essa mensagem no nosso coração. Muito obrigada pela entrevista, parabéns por tudo que vocês têm feito. Deus o abençoe grandemente. Amém. Muito obrigado. É isso aí, obrigada pela sua companhia nesse dia. Um beijo para você, fique com Deus.